Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de história e hoje vamos para um novo assunto, tá certo? Hoje vamos falar em relação a Brasil, colônia de exploração. Então, esse assunto a gente vamos rever, né? Em relação às explorações que o Brasil teve, o porquê, né? O Brasil ele foi colonizado, de que forma. Vamos revisar os assuntos que já tivemos, tá certo? Nesse tema, que é Brasil, colônia de exploração, certo? Vamos utilizar o livro das páginas 105 a 107. Fiquem bem atentos e vamos lá. Então, vamos lá. Qual é a função histórica de uma colônia de exploração? Então, qual foi a função histórica de uma colônia de exploração? E aí? O que é que vocês acham? Tenho certeza que vocês já sabem, né, isso, que a função histórica da colônia de exploração foi o quê? A colônia de exploração, ele servia para produzir riqueza para a metrópole, não é isso? Então, vamos lá. Fornecer riqueza para que a metrópole venda no mercado europeu e acumule metais preciosos em seu território, riquezas naturais. Então, a colônia ela servia, né, para fornecer riqueza para metrópoles, para que a metrópolis cada vez mais ficasse mais rico, né? Era isso através de metais preciosos que eles encontravam no território explorado, que nesse caso era a colônia, ok? Então vamos lá. Brasil, colônia de exploração. Logo que desembarcaram no Brasil, os portugueses tomaram posse das terras descobertas. Entretanto, não iniciaram sua colonização imediatamente. Então, lembram que a tia conversou com vocês em relação a que Portugal, ele no início não teve interesse, tá certo, nas terras, pois eles estavam atrás de ouro e de imediato ele não encontrou ouro. Lembram disso? Então, Portugal ele não ficou interessado. Mas o que foi que aconteceu para que ele viesse colonizar o nosso Brasil? Isso mesmo. Ocorreu vários ataques, né? Isso, piratas de outros países, dos holandeses, dos franceses. Por quê? Porque eles não aceitavam aquele tratado de Tordesilhas que ocorreram, porque só não existia essas duas nações, só não existia esses dois países, existia outros. E eles não aceitaram esse acordo de Tordesilhas, então eles vieram e começaram a invadir, né, o litoral brasileiro e também contrabandear o pau-brasil, que de início ele não encontraram o ouro, mas ele encontrou o quê? O pau-brasil, não foi isso? O que o pau-brasil ele foi, a princípio, a riqueza explorada na colônia por cerca de 30 anos, onde esse trabalho, essa mão de obra, no início foi dos indígenas, não foi isso? Os indígenas constituíram a única mão de obra disponível para os portugueses. Mas essa mão de obra ela não era uma mão de obra escrava, como a tia conversou com vocês. Era o quê? Eles faziam através de escambo, pois quando os portugueses chegaram aqui, esse contato foi amigável. Né? Isso, então, os indígenas trabalhavam através de trocas de alguns produtos que os portugueses tinham que eram de interesse dos nativos, né? Dos indígenas. Eles muitas vezes nem sabiam utilizar, certo? Alguns objetos que os portugueses davam a ele, mas eles ficaram interessados, era algo novo. Então eles trabalhavam em recompensa desses materiais. Então era uma troca de serviço, né? Eles não fizeram como escravos, teve esse escambo, tá certo? Então, vimos que Portugal, de início, não ficou interessado, mas ele mandou as expedições, que a primeira expedição foi exploradora, a segunda expedição foi exploradora também, aonde eles encontraram aqui o pau-brasil, né? Que foi eles não encontraram de início ouro preciosos, metais preciosos, mas encontraram o pau-brasil, onde o pau-brasil ele teve o quê? Ele teve muito lucro para Portugal, pois o pensamento dele era um lucro imediato. Então, qual era o lucro imediato naquela época? Era o quê?
eram as especiarias, não era isso? Onde eles estavam indo atrás dessas especiarias, que eram pimentas, cravo, não era isso? Eles tinham esse lucro de imediato, mas eles encontraram aqui o pau-brasil. E quando eles encontraram o pau-brasil, foi uma outra renda de lucro para Portugal, não é isso? Onde o pau-brasil soltava essa tinta vermelha, essa tinta avermelhada, e eles vendiam para os nobres, pois eles vendiam muito caro. E assim, quem tinha esse contato com essa tinta vermelha eram os nobres, tá certo? Era somente os nobres que utilizavam essa roupa com essa tinta vermelha, tá certo? Então, com a invasão, tá certo, dos franceses, pois eles não concordavam com esse Tratado de Tordesilhas e eles começaram a invadir o litoral brasileiro, tá certo? E com essa invasão do litoral brasileiro, ocorreram a expedições, tá certo? Guarda-costa, mas pelo o litoral brasileiro ser muito extenso, foi necessário colonizar. Então, mandou quem? Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele veio com a intenção de colonizar o nosso Brasil. Não só isso, ele tinha os objetivos. Quais foram esses objetivos? Objetivos de proteger a costa marítima dos constantes ataques de piratas, estabelecer a ocupação de Portugal. Ele veio aqui estabelecer essa ocupação de Portugal e explorar as riquezas da colônia. Onde Martim Afonso, olha aí, observe essa imagem, ele está dizendo aqui, vou colonizar esse lugar. Então, Martim Afonso veio para colonizar com esses objetivos, né? Proteger a costa dos ataques, a costa marítima dos ataques de piratas, estabelecer, tá certo, a ocupação de Portugal aqui. Ele disse, o rei de Portugal disse, não vou perder, né, as terras, e mandou Martim Afonso vir colonizar e também veio explorar as riquezas. De imediato foi encontrado o pau-brasil. Então vamos lá. O primeiro interesse dos europeus em realizar as expedições marítimas era aumentar a variedade de produtos comercializáveis. No início, o único produto encontrado foi o pau-brasil, a árvore nativa que produzia corante vermelho e madeira de qualidade, pois eles utilizavam não apenas para tingir, mas também a madeira para fazer móveis. Mas assim, o principal renda, tá certo, dessas árvores eram a tinta vermelha, o corante. Então, eles ficaram com medo de perder a terra, né? Então, eles foi e disse, não, não vou deixar a terra lá sem ninguém, vou mandar Martim Afonso de Souza para colonizar o Brasil. E foi isso que aconteceu. Martim Afonso de Souza veio, colonizou o Brasil. Ele foi o primeiro, tá certo, a fundar a cidade aqui em São Paulo, a cidade de São Vicente, em 1532. Foi a primeira cidade, tá certo, do Brasil que Martim Afonso de Souza ele fundou. Então, o que acontece? Com essa constante invasão que ocorreram, foi necessário a coroa portuguesa eles pegar a terra e fazer dividir a terra em capitanias. Eles dividiam a terra em capitanias, tá certo? Olhem aí. Então, essas terras que eram divididas em capitanias, estão vendo aí que essa é a linha do Tratado de Tordesilhas, que foi esse acordo que ocorreu entre os países europeus. Aí o que foi que aconteceu? Essas terras foram divididas. Então, a coroa portuguesa decidiu dividir essas terras e dar, tá certo, a alguns donatários que cuidavam dessa terra. Então, foram divididas essas capitanias, tá certo? Foram 12 lotes de terras para 15 donatários. Então, foram divididos 12 lotes de terras, observem aí, para 15 donatários. Então, essas capitanias foram divididas dessa forma, tá certo? Esses donatários, eles cuidavam dessa terra, tá certo? Mas cuidar dessas terras não era fácil. Era difícil, pois estou vendo aí que era a parte litorânea do nosso Brasil. Então, essa parte litorânea do nosso Brasil, ele não era fácil. Antigamente aqui tinha o quê? Aqui não tinha como era hoje. Não tinha casas, não tinha nada, não tinha construções. Eram matos, tá certo? Era mata
Era vários matos, tá certo? Onde tinha essa dificuldade também de se viver nesses matos. Então, os donatários muitas vezes sentiam muita dificuldade de cuidar dessas terras, tá certo? Em 1534, Portugal dividiu as terras conquistadas em capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque era passado de pai para filho. Chamavam-se assim porque passava de pai para filho. Então, vejam, essas terras, esses donatários, eles administravam, tá certo? Essas terras, mas o lugar era difícil, pois era Mata Atlântica, antigamente. Então, qualquer recursos que eles precisavam, tá certo? Eles tinham que esperar o navio de Portugal vir trazer alguns recursos que eles precisavam. Então, muitos donatários nem vinham para cá, porque eles tinham que ficar. Eles tinham que morar na colônia. Então, já sabemos que a vida na colônia era difícil, pois eles só podiam fazer essa troca comercial com Portugal. Então, os donatários que viviam aqui tinham que fazer apenas essa troca de comércio com Portugal. Também eles viviam sobre ataque dos indígenas, pois quando eles chegaram aqui no início, eles tinham esse contato amigável, mas depois que os donatários vieram morar aqui, eles queriam pegar os indígenas, tá certo? Para fazer a mão escrava dos indígenas. Então, os indígenas, os indígenas eles lutavam, né, para reconquistar suas terras. Então, eles faziam esse constante ataque sobre os donatários que aqui viviam. Então, os donatários a vida deles já não estava fácil, tá certo? Pois a vida deles não era os mesmos de quando eles moravam em Portugal. E quando chegam aqui, ainda tem esses constantes ataques dos indígenas. Então, e os indígenas, eles também se juntavam com os franceses, tá certo? Pois o contato dele era melhor com os franceses para lutar contra esses donatários, para reconquistar suas terras. Então, houve, então, uma falha, tá certo? Nessa divisão das capitanias hereditárias, e com essa falha, o que foi que aconteceu? O rei de Portugal, ele mandou Tomé de Souza, tá certo? Vim para cá, que Tomé de Souza, ele é como se fosse o vice-rei, né? Ele foi o primeiro governador geral, ele veio para cá para representar o rei, tá certo? O rei de Portugal, ele mandou Tomé de Souza para cá para representar o rei de Portugal. Então, quando ele veio para cá, ele foi o primeiro governador geral, tá certo? Trouxe centenas de colonos, padres jesuítas, chefiados por Manuel de Nóbrega e Gado. Fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira do Brasil. Então, quando eles trouxeram os jesuítas com um motivo, para quê? Eles queriam que os jesuítas viessem conquistar os indígenas, viessem catequizar. E o que é catequizar, tia? Os indígenas, eles queriam mudar a religião dos indígenas, pois os jesuítas, eles eram o quê? Eles queriam colocar aqui a religião catolicista, né? Que eles eram católicos, eles não aceitavam, como a tia disse, né? Eles não aceitavam outras religiões, então eles trouxeram para mudar a religião dos indígenas, pois os indígenas, eles adoravam a natureza, ele tinha o deus água, ele tinha o deus chuva, o deus sol, o deus lua, então ele veio com essa intenção para mudar a religião dos indígenas, pois ele mudando, né, a religião dos indígenas, iria conquistar os indígenas. Muitos aceitaram, pois muitos não queriam morrer, né? E outros, né, lutaram até o fim. Tanto que hoje em dia os indígenas, eles também tem muitos indígenas que não querem esse contato, né? Com a civilização, por quê? Porque eles sofreram muito, a história dele foram sofridas, tá certo? Para ele conquistar a terra que já eram deles, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. E o que foi que aconteceu? Vimos também que houve as atividades econômicas, onde Portugal no início ele estava buscando ouro, né? Mas encontrou o que? O pau-brasil. E o pau-brasil, de tanto ser explorado, o que foi que aconteceu com o pau-brasil? Ele entrou em extinção. Então ele teve que procurar outras atividades econômicas, tanto que Martim Afonso de Souza ele trouxe mudinhas, né, de cana-de-açúcar, que foi outra atividade econômica,
que eles tiveram, e quando essa outra atividade econômica, eles chamavam até o açúcar de ouro branco. Eles chamavam o açúcar de ouro branco, que foi outra atividade econômica, mas outros países também começaram a comercializar também o açúcar. E o que foi que aconteceu? Portugal teve que buscar outra atividade econômica, tanto que ele encontrou, tá certo? Ouro em Minas Gerais. O centro econômico voltou-se para a região sudeste, que foi o ouro em Minas Gerais. Então, nessa época, eles estavam com a mão de obra indígenas, mas com essa constante guerra que eles tinham com os indígenas, e os indígenas eles conheciam o território brasileiro, então quando eles queriam tornar os indígenas escravos, os indígenas sabiam escapar, pois eles conheciam mais do que os portugueses o território brasileiro. Então, eles pegaram a mão de obra escrava dos negros. Olhem aí, mão de obra escrava que eram nessas minas de ouro, onde muitos sofriam, né? Não conheciam o território brasileiro, e quando vieram para cá, eles trabalhavam muito e era o que? Era mão de obra barata, porque não tinha salário para eles. Eles trabalhavam como escravos e muitos eles morriam, pois eles trabalhavam nessa mina de ouro, passavam o dia todo no rio, pois eles ficavam lavando ouro, então muitos deles morriam gripados, tá certo? E eles morriam com esse trabalho, pois muitos de nós às vezes gripamos, né, ao tomar banho, ficar um bom tempo no chuveiro, ao ficar um bom tempo na praia, na água da praia, muitos de nós sofremos, gripamos. Imagine eles que ficavam o dia todo na água, tá certo? Eles eram obrigados, acordavam e iam dormir. Eles só ficavam fora da água quando a dormir, né? Mas o dia todo na água, então muitos deles morriam, tá certo? E a nossa aula, tá certo, criança? Como a tia disse, foi um resumo. É como se fosse um resumo, né? Tá certo? Pois a gente já falou, a gente veio falando em relação a esses assuntos sobre Portugal, a conquista de Portugal, a luta dos indígenas e também a mão de obra dos escravos, que aconteceu aqui no nosso Brasil. E a tia vai deixar uma atividade para vocês, tá certo? Essa questão é para discutir, tá certo? Esse texto. Vocês vão registrar no caderno. Vocês vão registrar essas questões no caderno e vão responder, tá certo? Identifique os motivos que levaram Portugal a iniciar a colonização do Brasil. Quais objetivos tinha a expedição comandada por Martim Afonso de Souza? Como esta expedição contribuiu para o processo de colonização do Brasil? Qual o número total de capitanias? Pesquise, vocês vão pesquisar, tá certo? Figuras relacionadas ao produto explorado por Portugal e crie uma legenda para cada um. Vocês vão responder essas atividades. Vocês não precisam apenas ficar presos no slide, podem pesquisarem para responder. A nossa aula chega ao fim. Um beijo grande da tia Ana e até a próxima.